Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que maravilha, que gratidão, queridos, estar aqui com vocês mais uma vez nessa nossa pré-aula de hoje. É sempre um privilégio poder compartilhar com vocês a palavra de Deus. Vamos lá, dois recados importantes que eu sempre aqui quero compartilhar com vocês. Primeiro, professor, estude a lição. Procure cada vez mais se dedicar, ser comprometido e não chegar 9 horas da manhã na escola bíblica dominical. Você, professor, nós, professores, precisamos chegar antes dos nossos alunos. Isso para honrar o nosso compromisso, para honrar os nossos alunos. Eles chegando, vendo nós, professores, já na sala de aula, trará credibilidade a eles. Outro, sim, não deixe para ler tópico, subtópico, consequentemente, na sala de aula. Isso demonstra, talvez, ou traz um sentimento aos nossos alunos de que nós não estamos, nós professores, não estamos lendo a revista ou estudando a revista. Não que seja proibido você ler os tópicos, ter ali um norte, ter ali uma referência para com a sua classe. Não, senhor, não é isso. Não, isso também não é regra. É apenas um parecer que nós precisamos, assim, trazer uma credibilidade maior naquilo, uma segurança maior naquilo que estamos estudando, naquilo que estamos ministrando, naquilo que estamos ensinando. Está aí na sua tela o primeiro slide da lição, 3 hinos da nossa harpa cristã, para ser ali cantado um hino antes de início da escola bíblica dominical e, consequentemente, aí avançar aí no estudo da palavra de Deus. Está aí na sua tela o sumário do nosso trimestre de 2026, sendo esse o terceiro trimestre, que traz o título central da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical, a Igreja dos Gentios, aí da chamada missionária a consolidação do evangelho que é pregado entre os povos, tá? São 13 lições sistematicamente que nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2026. São lições profundas de um avanço, a obra, a missão do evangelho, a pregação do evangelho no chamado que Deus tem para cada um de nós, assim como referência à vida de Paulo, Sila, Barnabé, Timóteo e outros homens de Deus, a qual o Atos dos Apóstolos nos impulsiona, nos assim inspiram a vida desses homens. Pois bem, é a quarta lição. Hoje estaremos aqui na nossa pré-aula. Lição de número 4. O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Opa, esse tema já me chama a atenção. Porque é o Espírito Santo quem guia. É o Espírito Santo quem trabalha. É o Espírito Santo quem direciona. É o Espírito Santo que dá direção para nós, queridos. Isso mesmo, tá? Então, esse é o tema da nossa lição, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Então, quando nós temos um chamado, quando nós temos uma missão, nós temos que ter a certeza que é o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos direcionar. Textuário da nossa lição está aí na sua tela também. Vamos lá, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. Ato dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 5. Crescia em número. Olha que interessante. Cada dia a igreja crescia em número. É importante pensar nisso. A verdade prática diz assim: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, olha que lindo, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, às vezes eu quero ir por um caminho
Às vezes nós queremos ir por uma rota e Deus traça outro caminho. Deus muda o nosso caminho. Às vezes eu quero ir para a esquerda e Deus manda para a direita. Por quê? É o Espírito quem nos guia. Você tem que ter isso em mente. Você precisa ter isso no seu coração. Não é a minha, não é a sua vontade. Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, Paulo e outros apóstolos, eles talvez queriam fazer mais e mais, a vontade deles era fazer com mais profundidade. Mas chega um momento que Deus quer guiar, que Deus quer direcionar, porque às vezes não é a vontade de Deus. Nós vamos aprender isso nessa lição. Leitura bíblica em classe, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11 ao 18, depois versículo 25 ao 31. Abra o Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 16 você vai ver essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, queridos. É profundo, tá? Palavra-chave da nossa lição de hoje é fronteiras. Nós precisamos saber aquilo que Deus tem nas nossas vidas. E quando nós temos um chamado missionário, quando nós temos uma obra de Deus a realizar através de nós como instrumento, temos certeza que fronteiras, barreiras serão rompidas. A palavra-chave está aí na sua tela, é fronteiras, tá? Deus rompe barreiras, Deus atravessa fronteiras. Então vamos lá. A introdução diz assim: a segunda viagem missionária de Paulo marca o avanço decisivo da igreja. Isso mesmo. O fortalecimento das igrejas já fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, culminando na entrada da mensagem cristã na Europa. Atos capítulo 15, verso 36 a 18 e verso 22. Mesmo diante de conflitos e mudanças de rota, o Espírito Santo conduz cada passo, impedindo caminhos e abrindo outros conforme a vontade de Deus. Glória a Jesus. O Espírito Santo, ele conduz cada passo nosso. É o Espírito Santo que direciona cada passo meu e seu. Você tem uma chamada, você tem um propósito, mas saiba, querido, que é o Espírito de Deus que conduz seus passos. Não é você através das suas estratégias, não. Nós temos 3 objetivos nessa nossa lição. Primeiro objetivo, vamos ver. O primeiro objetivo aqui da nossa lição é interpretar a direção do Espírito Santo na expansão missionária da igreja. Temos que ter isso na mente. Temos que saber interpretar. Segundo objetivo é contrastar o poder do evangelho com a atuação das trevas em Filipe. Nós temos que saber isso. Como que é esse conflito? Como é que é isso? Nós precisamos contrastar isso, ver esse contraste, sabe? Não é assim, nós vamos sair para a obra missionária ou para a evangelização, vai ter contraste, vai ter divergência, vai ter empate, vai ter combate. O poder do evangelho contra com a atuação das trevas em Filipe, conforme está aí nesse segundo objetivo, melhor dizendo. Terceiro objetivo, mobilizar a classe a responder com fé e louvor em contextos de sofrimento. Você precisa entender que quando nós saímos para alguma obra, fazer algum trabalho do Senhor, para o reino de Deus, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter combate, mas o contexto de sofrimento, ele não pode ser impedido. Nós temos que louvar a Deus, nós temos que glorificar ao Senhor, porque é nesse momento que Deus irá entrar em ação e o nome do Senhor será glorificado. Vamos partir para os tópicos aqui. Primeiro tópico da nossa lição está aí na sua tela. Lídia, quando o Espírito abre o coração
e funda uma igreja. Olha só, Deus sempre prepara alguém aonde você for. Deus sempre irá abrir porta aonde você for. Nesse mapa geográfico aqui, nessa segunda viagem missionária de Paulo, nós vamos ver como é importante pensar nisso aqui. Subtópico 1 do tópico 1 da nossa lição, a direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Na segunda viagem missionária, o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, mas sobre a condução soberana do Espírito Santo em cada direção, em cada decisão, melhor. Após a separação entre Paulo e Barnabé, naquela divergência que teve, que Paulo queria levar João Marcos, aí Barnabé queria levar João Marcos nessa segunda viagem, aí Paulo disse, não vamos levar ele, e aí houve uma divergência, aí Paulo sai com Silas e Barnabé com João Marcos, enfim. Aí Paulo parte com Silas, recomendado pela igreja de Listra, e logo incorpora Timóteo na equipe missionária. Mas é importante que a decisão, quando nós tomamos, tem que ser partida pelo Espírito Santo. Toda decisão. E nesse combate, ou nessa divergência de Paulo e Barnabé, que Paulo queria não levar João Marcos e Barnabé queria levar, e às vezes nós dizemos assim, não é comum ter divergência, ou isso abre porta ou precedente para obreiros entrar em conflito e divergência. Não. A Bíblia está mostrando aqui apenas o que aconteceu entre eles, mas isso não significa que deve ser assim. O Espírito Santo é quem conduz a obra. E nós sabemos disso. Então, quando Paulo chega na cidade de Listra, nós observamos que Paulo recebe a informação logo após ali chegando naquela cidade, e ao tentarem avançar para a Ásia e para a Bitínia, são impedidos pelo Espírito Santo, aprendendo que a missão não avança apenas por mérito ou estratégia humana, mas por sensibilidade espiritual. Paulo recebe a visão do varão para que atravesse a Macedônia, e Paulo, quando estava na cidade de Listra, com Silas, logo ele recebe a informação, tem um jovem aí que está pregando, que é bom, e tem fé, e é Timóteo, é um jovem. E Paulo agrega aquele jovem, Timóteo, na obra missionária. E a referência de Timóteo era boa, porque ele aderiu a uma fé, ele trazia uma fé da sua avó. Isso mesmo. Cresceu no meio do cristão, da sua família, e ele tinha como exemplo a sua avó, a fé de sua avó. Então Timóteo teve essa referência, e Paulo agrega Timóteo aí para a obra missionária e leva ele consigo. Aí Paulo leva Timóteo e começa a observar como Timóteo se comportava, tá, queridos? É interessante isso. E você que tem um chamado, você precisa ter referência também. Não é apenas, eu sou de tal lugar, não. Você precisa ter referência. É importante. Às vezes a pessoa quer sair pregando, eu sou missionário, mas não tem referência. Não tem base bíblica. Não tem base familiar. E quer sair para a obra de missão. Misericórdia. Mas vamos lá, subtópico 2, tá? Do tópico 1. Fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia é Lídia é apresentada como adoradora de Deus, uma mulher cheia ali de fé, de convicção, provavelmente uma gentia temente a Deus, ao Senhor, era comerciante, era bem de vida, tá? Comerciante de púrpura, originária da Tiatira, cidade de Tiatira. Ela possui uma boa condição financeira, mas não era dominada pelo materialismo. Aqui já é um ponto de atenção. Hoje nós estamos vivendo uma época do materialismo. As pessoas se preocupam tanto com o materialismo a ponto de querer até fazer a obra de Deus, mas tem ainda um apego na questão material. Aí em Filipe demonstra a sensibilidade espiritual ao participar das reuniões de oração. E ela demonstra isso.
Lídia demonstrava que ela não era apegada às questões material. O texto afirma que o Senhor lhe abriu o coração. O Espírito Santo entrou na vida de Lídia, revelando que a conversão é obra da graça divina. Lídia crê, ela é batizada ali na cidade de Filipe, e com a sua casa é colocada seus bens a serviço do reino. Olha que coisa linda. Deus converteu essa mulher, converteu a sua casa, converteu o seu coração, e ela abre as portas para o evangelho. Por isso que eu digo que quando Deus te manda para uma obra missionária, não se preocupe. Deus vai estar sempre usando alguém. Você missionário, fica aqui o recado para você. Você que tem uma chama ardente no teu coração. Eu quero dizer para você que não se preocupe não. Porque hoje é aquela questão, as pessoas elas estão se preocupadas. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Deus sempre está preparando alguém para ajudar você. E agora a igreja não vai mandar recursos para mim. Não se preocupe se a igreja vai mandar recurso ou não, meu irmão. Deus mandou você para o campo missionário. Ele vai suprir sua necessidade. Ele não vai deixar faltar o pão e a água e o vestir para você, não. Saiba disso. Deus preparou para Paulo e Silas. Olha só, a casa dessa mulher, essa mulher como uma mantenedora ali e supridora do evangelho. Glória a Jesus. Isso é coisa linda que nós vemos dentro do cristianismo. Quando nós temos fé, claro. Subtópico 3, tópico 1. A pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Sem sinagoga, Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio, ali em um ambiente simples. Não precisa aquela coisa esplêndida para anunciar o evangelho. As pessoas já querem chegar numa cidade, ter uma igreja pronta, ter um ambiente confortável. Não. Paulo chegou na cidade de Filipe, na casa de Lídia, Deus abriu as portas ali. É um lugar simples, tá? Mas o evangelho produz frutos eternos. Lídia responde com fé e obediência, ensinando que Deus age tanto em grandes centros quanto há encontros humildes. É verdade. A conversão inaugura a igreja em Filipe, na casa ali dessa mulher. Queridos, e aí o Espírito abre corações e o reino avança. Aliás, tem obreiros que quando é chamado para uma obra pequena, ele começa a criticar. Eu estudei tanto, eu me preparei tanto, e agora me mandou para um lugar desse. Começa até a se lamentar. Misericórdia, se tu tem um chamado, filho de Deus, se tu tem um chamado abençoado de Deus, saiba que Deus, ele vai prover. E é através dos pequenos trabalhos que eles se tornarão grandes. Paulo não quis saber se era humilde ou não. Paulo estava preocupado, era com a pregação do evangelho e conversão de alma. É a realidade. Paulo e Silas estavam preocupados, era em anunciar a palavra de Deus. Não preocupado com grandes centros. Misericórdia, que é o caso da atualidade que estamos vivendo hoje. Resumo do tópico 1. O Espírito dirige a missão ao abrir corações e plantar igrejas. É o Espírito Santo que vai dirigir a tua vida, o trabalho que ele colocou nas tuas mãos. É verdade. Vamos para o tópico 2. A libertação da jovem. Agora Paulo chega em uma colônia ali romana, na cidade de Filipe, né? Vamos lá. A libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. Aliás, você que sai para a obra missionária, você que está pregando o evangelho, você acha que é mil maravilhas, né? Você acha que vai chegar, nossa, tapete vermelho, cadeira confortável. Você tem que pensar que você vai enfrentar confronto. Você tem que ter isso na mente, que você vai encontrar desafios. Vamos lá. Paulo chega agora na cidade de Filipe. A expulsão de um espírito de adivinhação, mesmo tendo com base a casa de Lídia, porque o lugar simples, conversão de alma, Lídia, uma mulher bem financeiramente, mas Paulo tinha um discernimento, querido, sabia que quando Deus chamou para a obra missionária, o próprio Jesus disse que ele iria
sofrer por amor do evangelho, por amor ao rei. Então Paulo e seus companheiros continuaram a frequentar o lugar da oração, ali na cidade de Filipe, naquela colônia romana. Então, numa dessas ocasiões, agora, diz aí no subtópico 1 do tópico 2 da sua revista, numa dessas ocasiões, encontraram uma jovem escrava, possessa por um espírito de adivinhação, que aí no grego é pneuma, pitona, prática condenada pelas escrituras. Olha só, então o que acontece? Embora falasse verdade sobre a vida de Paulo e de Silas, esses missionários, seu testemunho não procedia de Deus. Olha só, a semelhança dos demônios que reconheceram Jesus lá em Marcos capítulo 1, verso 24, Lucas 4, 41. E aí, Paulo indignou-se com aquilo. Paulo perturbado. E Paulo ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito saísse dela. E a libertação foi imediata. Atos capítulo 16, verso 18. Revelando que a autoridade do evangelho sobre as trevas prevalece acima de tudo. Olha, queridos, Paulo entendeu que aquilo não vinha de Deus. E aí é que entra um perigo. Por isso que o discernimento é importante. Quando você é bajulado, quando você é elogiado demais, sabe? De uma forma extrema. Se você não tiver o discernimento, querido, é claro que você tem que conhecer as fontes de onde está vindo. Paulo sabia que aquela palavra daquela jovem dizendo que esses homens que anunciam o evangelho são homens de Deus, são profetas. Não, Paulo sabia que aquilo não era uma fonte boa vindo da boca daquela jovem. Aquela jovem era possessa de demônio, era endiabrada, né? Misericórdia. Subtópico 2, aliás, um ponto de atenção aqui. Paulo não ficou dizendo, está amarrado. Paulo não ficou dizendo, não, qual o teu nome? Não, Paulo não ficou conversando com o demônio, não, daquela jovem. Paulo disse, ó, em nome de Jesus, sai dela. Pá, o demônio saiu, aquela jovem foi liberta de uma vez por toda. É o perigo hoje. Sai, tá amarrado, qual é o teu nome? Misericórdia, começa a conversar com o demônio. Não é assim, não. Tem que tomar cuidado, tá? Fica aqui o recado para que nós possamos ter o discernimento. Subtópico 2, do tópico 2 da nossa revista, a reação dos exploradores e perseguição injusta, né? A libertação da jovem significou prejuízo financeiro, aquela jovem escrava, oprimida, e agora os homens ficaram, em vez de ficar alegres pela libertação, olha só, é porque aqueles homens materialistas, né? Misericórdia. Então eles ficaram furiosos. Mas Paulo não se abateu, não. Levantaram falsas acusações contra Paulo e Silas. Mas a fé cristã mostrou-se uma ameaça, não à ordem social, mas a sistema de exploração travestidos de religiosidade. Paulo não se intimidou, continuou pregando o evangelho. Subtópico 3 do tópico 2, a falha da justiça humana. Os magistrados romanos ignoraram o devido processo legal e a violação dos direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos. Sabe por que eles ignoraram aqui? Eles se sentiram culpados? Depois que Paulo revela, porque quando Paulo expulsa, através do nome de Jesus, o demônio daquela jovem, traz grande prejuízo para eles açoitaram Paulo, maltrataram Paulo e Silas, colocaram na prisão. E aí depois, quando o cárcere é aberto, enfim, acontece tudo isso. Nós vamos mais adiante aqui. Aí eles não sabiam de nada, e quando Paulo revela, se você ver lá no capítulo 16, você pode até abrir a sua Bíblia aí no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Olha que lindo aqui, ó, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, no verso 37, olha o que Paulo diz aqui, ó. Paulo diz assim: porém lhe replicou, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere. Paulo está dizendo, sendo nós cidadãos romanos,
Aí Paulo revelou que era cidadão romano. Olha que interessante. Querem agora as ocultar, lançando-os fora? Vocês querem se justificarem? Não, não é assim não. Não será assim. Pelo contrário, venham eles agora, pessoalmente, e nos ponham em liberdade. Paulo está lá preso, mas o cárcere já está aberto, porque o terremoto desceu, através do poder de Deus. Aí os oficiais de justiça comunicaram isso, no verso 38, aos pretores. E esses ficaram possuídos de temor. Eles agora entenderam. Deus agindo, querido. Eles ignoraram, e não é assim não. Por isso que você tem que ter a convicção do que você está fazendo. E não se recusar. E não se retrair. Porque o poder de Deus é maior. E aí nós fechamos aqui o tópico 2, o resumo. O evangelho confronta as trevas e liberta vidas pelo poder de Jesus. É isso que o evangelho faz, tá? Vamos para o tópico 3 da nossa revista. A prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Glória a Jesus. Que coisa linda, né? Esse é o foco nosso. Essa é a visão que nós devemos ter. Sabe por quê? Nós não podemos jamais se intimidar diante dos confrontos, diante de prisões. Hoje, as prisões, principalmente no Brasil, onde nós estamos, não ocorrem fisicamente por amor ao evangelho, mas ocorre de outra forma. Ameaças, sistemas contra o evangelho, outras questões mais, que aqui não vem o caso falar, mas enfim, nós não devemos se intimidar com isso, com essas ameaças, porque o poder de Deus é maior. As portas do inferno não prevalecerão contra o evangelho. Glória a Jesus. Subtópico 1 do tópico 3. Açoitados e presos por causa do evangelho. Atos capítulo 16. Falsamente acusados, Paulo e Silas foram publicamente açoitados e lançados no cárcere interior de Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos, olha só, perigosos, sofreram humilhação, dor e injustiça. O cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Olha, misericórdia. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando, está aí grifado em amarelo até, nenhuma prisão, seja física, seja espiritual, seja de qual forma for, glória a Deus, é capaz de limitar a ação do Senhor, a ação soberana do nosso Deus. Nenhuma prisão pode ou é capaz de nos limitar, queridos. Glória a Deus, glória a Jesus. E aqui é um ponto de atenção. O poder de Deus se revela em momentos difíceis. Por isso que o Senhor Jesus, numa certa feita, disse para Paulo, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É verdade. Aliás, o poder de Deus, ele não vai ser manifestado quando você está com a conta cheia, tua poupança cheia de dinheiro. O poder de Deus não vai se manifestar quando você está com um bom carrão elétrico, um carrão do ano. O poder de Deus não vai se manifestar quando você está numa cadeira confortável, não. No poder, no auge. O poder de Deus, ele se manifesta nesses momentos de aflição. No cárcere, na prisão, na dor, na injustiça. O poder de Deus é manifestado quando você abre o coração, não olhando para a adversidade, mas olhando para o Senhor. E aí nós vemos como Deus age de forma sobrenatural. Subtópico 2, tópico 3. O louvor que abre portas e transforma ambientes. Glória a Deus. Por volta da meia-noite, mesmo feridos e imobilizados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O louvor nascido em meio à dor. Olha que lindo. E tem um louvor, não lembro agora o número da nossa harpa cristã, que diz assim, ó, os mais belos hinos e poesias, aleluia,
foram escritos em tribulação. Os mais hinos belos o hino mais belo de louvor, ele foi escrito em tribulação. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação. Queridos, é coisa linda, meu Deus, misericórdia. Paulo e Silas oravam a Deus, cantando hinos. O louvor, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Eu escrevi aqui abaixo, o milagre. Aliás, grifei aqui em amarelo. O milagre foi tão impactante que ninguém fugiu ali daquela prisão, evidenciando que a presença de Deus, é verdade, gera reverência e temor. Ninguém queria sair ali, no lugar onde eles estavam, a prisão. Não, porque Deus estava ali naquele lugar. Subtópico 3, do tópico 3, a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Quando acontece todo aquele episódio, você conhece a história, aí o carcereiro diz: que devo fazer? Porque ele queria tirar sua própria vida. O que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Queridos, aonde o evangelho entra, vidas e lares são transformados. Essa convicção nós devemos ter. Quantos testemunhos nós ouvimos de missionários que estão pregando o evangelho e da obra que Deus faz nas suas vidas e nas vidas das pessoas. Por isso que essa convicção do chamado você precisa ter. Nenhum sofrimento pode te abater. Nenhuma circunstância pode te impedir de avançar pregando e fazendo a obra do que o Senhor mandou na tua vida, através do Evangelho. A conclusão: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria. Atos capítulo 18, verso 22. Encerrando um ciclo marcado por direção divina. É interessante. Quando nós temos a direção de Deus, Deus trabalha de forma sobrenatural, perseverando e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade. Mesmo em meio às oposições, guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam. A igreja é fortalecida. E novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu, onde eles anunciaram o evangelho. A obra de Deus não para. Faça a obra missionária. Você que tem um chamado para a obra missionária, faça com dedicação, com amor, e não recue, porque o Senhor é contigo. Questionário aí, encerramos aqui a nossa pré-aula, tá? Dessa lição número 4. São os questionários aí na sua tela para você meditar nas questões e as respostas também. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar de forma sobrenatural. Professor, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Na sua classe, com certeza, tem alguém com coração em chama para a obra missionária e um chamado específico. Gratidão pela vida de vocês que aqui está juntamente comigo nessa live da nossa pré-aula, compartilhando aí esse chamado missionário do que Deus tem na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém.